Fala, galera! Chega mais porque o clima no Barradão já tá pegando fogo. E não é só por causa do calor não, o Esporte Clube Vitória tá fervendo de notícias importantes, dentro e fora de campo. A eleição que vai definir os rumos do clube pelos próximos 3 anos já tem data marcada e movimenta os bastidores rubro-negros, enquanto no gramado, a equipe se prepara para um confronto decisivo contra o Corinthians, que pode mudar os rumos do time no Campeonato Brasileiro. E tem retorno de jogador, desfalque no adversário, situação no departamento médico e até expectativa de promoção para encher o estádio. Se liga porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos começar pelos bastidores políticos, porque tem movimentação pesada no Leão. A comissão eleitoral finalmente soltou o calendário oficial da eleição que vai eleger o novo Conselho Gestor, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do Vitória para o triênio de 2026 a 2028. A votação está marcada para o dia 13 de dezembro, uma data que já estava circulando entre os torcedores mais atentos, mas que agora está confirmadíssima. E vale lembrar que, nesse modelo, o segundo turno só acontece caso haja necessidade para o cargo de gestor. Ou seja, a disputa pode ser decidida já no primeiro embate. E olha só as datas importantes desse processo eleitoral. No dia 14 de outubro foi nomeada oficialmente a comissão eleitoral. Agora, no dia 29, ou seja, na próxima semana, será publicado o regimento e o edital de convocação. Já no dia 13 de novembro, começa o registro das chapas. No dia seguinte, as chapas registradas serão divulgadas e haverá o sorteio do número dos sócios no dia 22. A lista de sócios aptos a votar sai no dia 23, e a votação acontece no dia 3 de dezembro. Caso haja segundo turno para o Conselho Gestor, a segunda rodada de votação será no dia 20 de dezembro. Portanto, torcedor que é sócio já marca essas datas no calendário porque são elas que vão definir quem vai comandar o Leão nos próximos anos. E tem chapa nova na área. A Frente Vitória Popular apresentou oficialmente os nomes que vão disputar a eleição. José Guerra será o candidato ao Conselho Gestor, com Hugo Matos como vice. No Conselho Deliberativo, os nomes são Wagner Santana e André Maron. Já no Conselho Fiscal, a chapa é formada por Vem Barreto e Valmar Oliveira como vice. Os bastidores seguem agitados e ao longo das próximas semanas, novas chapas devem ser apresentadas e os debates devem esquentar. E o espaço para que todos os candidatos apresentem suas ideias está garantido. Todo mundo que se lançar vai ter voz, vai ter entrevista e vai poder mostrar o que pretende fazer com o clube. Transparência e igualdade de espaço são fundamentais nesse momento decisivo. Saindo da política e indo direto pro que a galera mais quer saber, o campo e bola. A principal novidade do elenco rubro-negro é o retorno do meia Pablo, mais conhecido como Pablo Baianinho. O jogador estava emprestado ao Guarani para a disputa da Série C, mas pouco atuou por lá. Foram apenas 4 jogos pelo time principal e sequer foi relacionado para o mata-mata da competição. A participação mais ativa foi com a equipe B do Guarani, que disputou a Copa Paulista, foram 9 jogos e 1 gol marcado. Com contrato até o fim de 2027, Pablo está de volta ao Vitória e já foi liberado para férias, com reapresentação marcada para dezembro. O clube ainda vai avaliar como ele vai ser reintegrado ao grupo e se fará parte dos planos para a próxima temporada. Agora, do lado do adversário, o Corinthians também traz algumas novidades e problemas. A equipe paulista já não poderia contar com Mateuzinho e Maicel, ambos suspensos, mas o departamento médico vetou mais um nome importante, o goleiro Hugo Souza. O jogador sofreu uma lesão no ombro e está fora do confronto contra o Vitória. Com isso, quem deve assumir a titularidade no gol alvinegro é o jovem Felipe Longo, de apenas 20 anos, que fez sua estreia profissional na última rodada contra o Santos. Ele até teve uma atuação razoável, mas a falta de experiência pode pesar em um jogo decisivo como esse. E não para por aí. A defesa do Corinthians também deve ter improviso. Como não há um lateral direito de ofício disponível, tudo indica que o zagueiro Félix Torres será deslocado para atuar ali. Isso muda completamente a estrutura da defesa. O provável time do Corinthians deve ter ainda André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, com Matheus Bidu na esquerda. No meio, Ranier, José Martínez e Pedro devem compor a trinca de volantes, com Garro,
Memphis Depay e Yuri Alberto mais avançados. Vale lembrar que o Corinthians é o 11º colocado com 36 pontos, enquanto o Vitória segue na luta contra o rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 31 pontos. E essa situação lembra muito o cenário do ano passado. Na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrentou o Bragantino em uma situação parecida. Na época, o Vitória tinha 29 pontos, e o Bragantino, 34. O Leão venceu aquele jogo, foi a 32 pontos e encostou no adversário. Agora, a diferença é de apenas 5 pontos para o Corinthians, e uma vitória pode colocar o Vitória fora da zona de rebaixamento. Dependendo de outros resultados, até um empate pode ser suficiente para o time respirar fora do Z4. O Santos, por exemplo, precisa perder seu jogo para que isso aconteça com um ponto só. Ou seja, cada detalhe conta muito nessa reta final. Enquanto isso, o time segue a preparação. O Vitória treinou nesta quarta-feira, mas a chuva atrapalhou os planos. A maior parte das atividades foi feita na academia. Os únicos que foram ao campo foram os goleiros, que aproveitaram o gramado molhado para treinar fundamentos específicos. Estavam presentes no treino os goleiros Lucas Arcanjo, Yuri, Paulo Mussi Ferreira e Thiago, além da comissão técnica e o popular roupeiro Ed Muff, sempre presente no dia a dia do elenco. No departamento médico, Claudinho segue seu processo de recuperação. O jogador fez um trabalho leve na bicicleta, ainda sem previsão concreta de retorno. Tudo indica que ele não deve jogar contra o Corinthians, e o mais provável é que Paulo Roberto assuma a titularidade na lateral direita, já que Raul Cáceres também está fora. Além dele, outros jogadores como Fabri, Baralhas e Edu também realizaram sessões de fisioterapia. Os dois últimos passaram por exames médicos nesta quarta-feira, mas os resultados ainda não saíram. A expectativa é que as informações sejam divulgadas nesta quinta-feira. Inicialmente, há mais preocupação com Baralhas, mas tudo pode mudar com os exames. Às vezes parece algo mais grave, mas o laudo aponta apenas um edema, o que alivia bastante a situação. E sobre o jogo contra o Corinthians, tem a expectativa de que o Vitória anuncie alguma promoção de ingressos. Ainda não foi oficializado, mas a movimentação nos bastidores indica que o clube pode sim reduzir os preços ou criar alguma condição especial para atrair mais torcedores ao Barradão. O preço cheio é de R$ 120 inteira e 60 meia, mesmo valor que está sendo cobrado para os visitantes. A carga de ingressos para a torcida do Corinthians deve girar em torno de 3.000 lugares, o que é um número significativo. Por isso, seria estratégico o Vitória estimular a presença do torcedor rubro-negro com preços mais acessíveis. Afinal, o fator casa pode ser decisivo num jogo tão importante como esse. Já deu certo em outros momentos, e repetir a dose pode fazer toda a diferença. Ainda nessa quarta-feira, o Bahia entrou em campo contra o Internacional e venceu por 1-0. Com isso, o Inter permaneceu com 35 pontos e virou mais um alvo direto do Vitória nessa luta contra o rebaixamento. Cada ponto contra e cada resultado paralelo pode abrir novas possibilidades para o Leão sair do sufoco. O cenário está se desenhando, e agora o time precisa fazer sua parte dentro de campo. E é justamente dentro de campo que o Vitória precisa dar a resposta mais urgente. O momento é crítico, mas não é irreversível. O que pesa é que, mesmo com atuações competitivas em vários jogos, o time ainda não conseguiu engrenar uma sequência que traga confiança total ao torcedor. A oscilação tem sido o maior inimigo do elenco, que por vezes mostra organização e vontade, mas peca em decisões erradas no terço final do campo ou em erros defensivos que custam pontos preciosos. Agora, diante do Corinthians, a necessidade de concentração é total. Não é só mais um jogo, é um confronto direto, é uma final antecipada, e qualquer vacilo pode custar muito caro. Do lado da comissão técnica, a preparação para esse duelo vem sendo cercada de cuidados. Sabendo das ausências por lesão e das condições físicas de alguns atletas, o Vitória já trabalha com algumas possibilidades táticas para encarar o Corinthians. A provável ausência do Claudinho, por exemplo, muda completamente o desenho do time no setor direito. Se o Paulo Roberto realmente for confirmado como titular, o Vitória pode ter uma lateral mais defensiva, o que exigirá dos volantes uma aproximação maior na transição ofensiva.
E não dá para esquecer que o adversário vem com improvisações. Ou seja, explorar essas brechas será fundamental para construir alguma vantagem. O torcedor tem todo o direito de estar ansioso, porque a reta final do campeonato sempre traz esse sentimento de urgência. Cada rodada vira um drama, e qualquer deslize é motivo de tensão. Mas, ao mesmo tempo, também é um momento onde os times com maior foco e entrega conseguem virar a chave. Foi assim no ano passado em momentos decisivos, e pode ser de novo agora. Só que para isso, o Barradão precisa voltar a ser aquele caldeirão. É jogo grande, e a presença da torcida tem que ser massiva, tem que pulsar no ritmo da necessidade. Se o Vitória lançar a promoção nos ingressos, como tudo indica que pode acontecer, a chance de termos um estádio lotado é real, e esse ambiente pode ser o diferencial que separa a vitória da frustração. Enquanto o time se prepara, os bastidores seguem em ebulição não apenas pelas eleições, mas também pelas movimentações de mercado. Com o retorno de Pablo, algumas perguntas começam a surgir: ele será utilizado em 2025? O clube pretende emprestá-lo novamente? Ou será que pode pintar alguma negociação ainda em dezembro? Tudo vai depender do planejamento que a nova gestão assumir, já que essa transição política naturalmente influencia nas decisões de montagem do elenco. No momento, ele está liberado para o descanso, como todo o elenco após o fim do campeonato, mas em breve teremos uma noção mais clara sobre os planos para ele e para outros nomes que estão voltando de empréstimo ou encerrando o vínculo. Ainda falando de estrutura e planejamento, há uma cobrança por mais clareza sobre os próximos passos do clube, especialmente em relação às categorias de base e à saúde financeira. Não é segredo para ninguém que o Vitória ainda enfrenta dificuldades fora de campo e que precisa urgentemente reorganizar suas finanças. E essa reorganização começa com uma gestão séria, comprometida e que saiba lidar com a pressão esportiva sem perder de vista os pilares administrativos. As próximas eleições vão definir isso. O sócio-torcedor precisa estar ciente da responsabilidade que tem nas mãos. O voto não é só uma formalidade, é o que vai decidir se o clube continua tropeçando ou se começa a construir uma base sólida para voltar ao protagonismo nacional. Mas voltando ao campo, é importante destacar o contexto emocional dos jogadores. A sequência recente tem exigido demais do elenco em termos físicos e psicológicos. As lesões têm atrapalhado a manutenção de um time base, e isso dificulta o entrosamento. O técnico tem tentado ajustar as peças dentro das possibilidades, mas sem continuidade é difícil alcançar o melhor rendimento coletivo. É por isso que, mesmo com jogadores de qualidade no elenco, o desempenho oscila. E quando isso acontece, a pressão externa aumenta. Torcida, imprensa, redes sociais, tudo vira um campo minado. E os atletas precisam estar blindados para não se perderem no emocional. Uma peça que pode ganhar mais protagonismo nessa reta final é o volante Dudu, que vem mostrando evolução nos treinamentos e pode pintar como opção no meio-campo para dar mais consistência defensiva. O setor de marcação tem sido um dos mais sobrecarregados, principalmente quando o time perde a bola no ataque e precisa recompor rapidamente. Ter um jogador com mais mobilidade e capacidade de leitura pode ajudar o time a não ser tão exposto. Dependendo da postura do Corinthians, que também vem pressionado pelos maus resultados, o Vitória pode optar por um meio mais combativo e tentar forçar o erro do adversário. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro parece estar acontecendo, e o epicentro é Salvador. Fontes próximas à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, deram indícios de que o Vitória, tradicional clube baiano, pode ter recuperado pontos perdidos em um lance que vem gerando discussões acaloradas nos bastidores do futebol. O burburinho nos corredores do clube e nas redes sociais é intenso. O time, que vinha lutando na parte intermediária da tabela da Série B, teria recebido uma mãozinha inesperada da entidade máxima do futebol nacional. Segundo rumores que circulam entre jornalistas e insiders, a decisão da CBF seria resultado de uma revisão detalhada de partidas anteriores, envolvendo questões de documentação e registro de atletas.
A notícia caiu como uma bomba entre torcedores rivais, que já criticam a postura da confederação, e também trouxe uma explosão de esperança para a torcida rubro-negra. No clube, o clima é de euforia contida, a diretoria ainda não confirmou oficialmente, mas a movimentação nos bastidores indica que os pontos já estariam sendo computados. O impacto dessa possível reversão é enorme. De um time que quase se resignava à mediocridade na Série B, o Vitória volta a sonhar com o acesso à elite do futebol nacional. Conversas informais apontam que jogadores estariam motivados como nunca, acreditando que a chance de ascensão, antes distante, agora se torna palpável. Técnicos e comissão técnica, segundo apuramos, discutem novas estratégias e ajustes táticos para aproveitar ao máximo essa reviravolta inesperada, enquanto torcedores enchem estádios e redes sociais com mensagens de otimismo e esperança. É claro que, em meio a tanta euforia, surgem as críticas e teorias conspiratórias. Alguns questionam se a decisão da CBF poderia abrir precedente para outros clubes pleitearem revisões similares, enquanto outros enxergam uma oportunidade histórica para o Vitória recuperar seu prestígio e protagonismo no cenário nacional. Em qualquer caso, o que não se discute é a volta do sonho de acesso, que agora, mais do que nunca, parece vivo e pulsante na memória de cada torcedor rubro-negro. Nos próximos dias, a expectativa é que a Confederação emita um comunicado oficial e que o Vitória entre em campo com uma energia renovada. Se confirmado, esse episódio poderá entrar para a história como um dos momentos mais curiosos e eletrizantes da Série B, onde milagres acontecem e um simples ajuste de pontos pode reacender esperanças há muito apagadas. O burburinho está lançado, Salvador respira futebol, e o Vitória voltou a sonhar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.